tecnologistas do Cindy Lojas Porto Alegre. Hoje aqui no nosso coworking eu converso com o Luiz Antônio Slongo, que é o palestrante. O que o senhor traz aqui para os lojistas da cidade de Porto Alegre hoje? Bem, inicialmente, bom dia, é um prazer. Na realidade, o que a gente vai apresentar aqui hoje são 3 tópicos essenciais, embora a palestra esteja dividida em 5, mas basicamente são 3 tópicos. São circunstâncias globais que estão afetando a performance das empresas hoje, né? Características do nosso mercado global hoje, e dentro dessas características globais também um pouco dos movimentos estratégicos das empresas, dentro desse cenário que nós vivemos hoje no mundo. Depois eu pretendo abordar mais questões relacionadas aos países emergentes. Os países emergentes, eles sofrem de maneira um pouco diferente os efeitos das crises, inclusive afetando o comportamento das pessoas. Então eu penso trazer, a novidade que eu penso trazer são abordar essas características mais peculiares do comportamento dos consumidores enquanto processo de compra nos países emergentes. E depois, no final, eu pretendo assim fazer um fechamento, discutindo um pouquinho então que caminhos nós teríamos dado esse cenário, dado esse quadro que nós temos aqui, principalmente relacionado com as questões de agregação ou entrega de mais valor para os nossos clientes. Em síntese é isso. Professor, o que o senhor pode explicar sobre as diferenças entre o perfil do consumidor, por exemplo, aqui o brasileiro, a pessoa que mora aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e o perfil de outros países, Europa, países de primeiro mundo, Estados Unidos? Bom, de novo, eu acho que a gente tem que separar alguns blocos, né? Não dá para colocar todo mundo numa mesma categoria. Nós temos países em que pese o mundo todo estar enfrentando uma crise. Essa crise é uma crise mundial, embora alguns países já estejam saindo dela hoje. Logicamente que o poder de compra nesses países são diferentes. Então, em países onde o poder de compra ainda é elevado, é lógico que o comportamento desses consumidores difere. Nos países onde essa crise foi mais sentida, que é o caso dos chamados países emergentes hoje, há sim uma mudança de humor, uma mudança quase que de autoestima nas pessoas e que obviamente afeta o comportamento deles. Então nós teríamos hoje pessoas muito mais preocupadas, por exemplo, em ter facilidades de acesso aos bens, pessoas muito mais preocupadas com a transparência das empresas na relação com eles. E também a gente percebe nesses países que estão sofrendo mais com a crise uma alteração no comportamento emocional das pessoas, né? Elas estão muito mais atrás de um consumo que a gente poderia chamar de nostálgico, de indulgente, por aí vai, né? Então são essas características de consumo assim que me parece que marcam mais essa situação de crise e que difere. O que torna, assim, faz algumas diferenças entre países que estão sofrendo mais e países que estão sofrendo menos a crise. Nós, talvez, hoje, infelizmente, estamos entre aqueles que estão sofrendo mais a crise. Aqui as coisas são mais... Vou lhe dar um exemplo, aqui no Rio Grande do Sul mesmo, em que grande parte da população hoje recebe o seu salário parcelado por conta da situação que nós vivemos aí no governo Sartori. Como é que uma pessoa vai estar passando por uma loja ali com aquela vitrine maravilhosa e fazer uma compra por impulso quando ele não tem garantia nenhuma de que ele vai ter o salário no final do mês? Então, é isso que nós comentávamos, quer dizer, esse consumidor nesse momento ele altera o comportamento dele. É lógico que ele se torna muito mais rigoroso na seleção dos produtos que ele vai fazer. Ele vai adquirindo se poderia dizer assim, uma casca protetora. Que numa situação dessas, ele está emocionalmente alterado, ele está se sentindo agredido, ele está se sentindo menosprezado em função da crise. Por outro lado, o comportamento humano é muito complexo, obviamente, não precisa eu dizer aqui isso de novo, né? Dentro desse emaranhado de coisas ruins que ele sente, dessa opressão, digamos assim, que a crise traz, ele busca também algum tipo de recompensa, embora isso possa não ser verbalizado. Então tem essa questão também, né? Às vezes ele pode prejudicar a compra ou ele pode substituir a compra de alguma coisa até que fosse mais essencial por outra coisa que dê a ele pelo menos uma satisfação momentânea, você entendeu? Então, é interessante analisar esses comportamentos, né? Mas obviamente, isso eu comentei já antes,
os consumidores estão num sentimento assim, ou estão passando por uma sensação de opressão, né, de baixa estima, não resta dúvida. Imagina isso que você falou, quer dizer, as pessoas têm dificuldade de receber, as pessoas percebem que o endividamento delas aumenta, né, as pessoas percebem que não conseguem saldar mais as dívidas. A situação, obviamente, é complicada e é com isso que nós vivemos. É isso que eu penso trazer assim, para os nossos lojistas hoje aqui, um pouco da discussão em cima disso, mas também mostrar para eles que nesses momentos também existem oportunidades. Existem formas de se movimentar dentro desse emaranhado de coisas e que aparentemente é catastrófico, mas que existem assim ainda algumas oportunidades. E o principal é que esse momento vai passar também, né? Certamente, é isso que todo mundo espera. Né? Esperamos que ele seja breve. Muito bem, tem uma boa palestra aqui, esse assunto é muito importante, né, para os nossos lojistas, não só de Porto Alegre, mas de todo o mundo hoje vive essa situação, então uma boa palestra aqui no Cindy Lojas. Muito obrigado pela satisfação. Café com Lojistas, do Cindy Lojas de Porto Alegre, eu converso com o Arcione Piva, vice-presidente, hoje representando o nosso presidente Paulo Cruz. Nesse evento que trata hoje de um assunto muito importante, que é toda essa situação do comportamento do consumidor durante esse período de crise. Seja bem-vindo ao nosso Café com Lojista. É um evento que o Cindy Lojas já tem feito há bastante tempo, né, e tem tido um sucesso muito grande. E falar sobre o comportamento do consumidor neste momento é uma necessidade até para os nossos lojistas, para os nossos associados, para eles encontrarem saídas nessa essa crise econômica, essa crise de conhecimento, perdão, Ok. Desculpa. Pode começar do zero. Tá. Então, Café com Lojista já é um evento que o Cindy Lojas vem fazendo há bastante tempo, e falar sobre o comportamento do consumidor é uma necessidade que os nossos lojistas trouxeram para nós. Eles pediram que esse assunto fosse tratado nos Café com Lojista, e a gente está atendendo a eles para que eles possam encontrar saídas para esse momento econômico e político do Brasil, que eles possam ter melhores condições de vender, de atender seus consumidores e ter um resultado melhor nas suas lojas. Nós acompanhamos, além de nós participarmos aqui do Café com Lojistas, mensalmente nós temos agora mais alguns itinerantes que acontecem em outros locais. Nós acompanhamos também no Facebook, o Cindy Lojas está com diversas missões, capacitando mais os seus associados, porque esse momento é muito difícil, né? Eu até conversei com um professor, que vai falar daqui a pouquinho, como é que o gaúcho, grande parte da população, não tem garantia nem de que seu salário vai chegar no final do mês. O lojista sofre muito com isso, né? Sem dúvida, essa insegurança no pagamento dos salários do funcionalismo público tem atrapalhado muito os lojistas. E por isso que falar sobre comportamento do consumidor é tão importante. O professor Slongo é um especialista nessa área, né? Vai nos trazer com certeza hoje aqui informações muito valiosas que a gente possa utilizar no dia a dia. O Cindy Lojas faz, como você comentou, o café itinerante. Hoje nós estamos no Shopping Total, né? Agora, no dia 11 de maio, nós voltamos para a nossa sede na Andradas 1234, no nosso auditório, e a gente já tem programado outros eventos em outros shoppings durante o ano, né? E com outros assuntos, sempre que o nosso associado traz para nós. É importante frisar isso, o associado ele fala e o Cindy Lojas ouve e leva algum tipo de solução para o associado através do Café com Lojista, das missões que você comentou também, que a gente tivemos agora, a semana passada a gente esteve no Peru, uma missão no Peru, estamos preparando a Fashion São Paulo, tem Fenim São Paulo, tem Fenim Gramado para esse ano ainda, então a gente tem muitos eventos, né? Além dos nossos cursos que tem diariamente no Cindy Lojas, né? Tem vários deles que são gratuitos, outros com preços bastante acessíveis para o associado. Então convidamos o nosso associado a participar do Cindy Lojas, a vir, a nos prestigiar. Com certeza eles vão sair daqui sempre com um pouquinho mais de informação do que eles entraram. Piva, um bom evento para vocês aqui hoje. Muito obrigado pela presença de vocês aqui.